Jó capítulo 1, versículo 20. Agora é aquela hora assim que você tem que estar com a Bíblia na mão, tá bom? Liga aí a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, eu quero estudar com você uma palavra. Creio que Deus colocou essa palavra e eu quero repartir com você. Começa o texto dizendo: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa nenhuma. Diga um amém. Jó capítulo 2, abra lá, versículos 7 a 10. Marque esses textos na sua Bíblia. Se você trouxe um caderno, uma agenda, anote isto. Jó capítulo 2, versículos 7 a 10 diz: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Eu vou pedir a você para fazer mais uma oração ainda. Você curvar sua cabeça. Esse momento para nós aqui, irmãos, é o momento em que nós oramos a semana toda, pedindo para Deus falar conosco. Por favor, faça uma oração, peça para Deus falar com você. Pede, fala para Ele: eu vim aqui, Senhor, se particulariza comigo, fala ao meu coração. Se você puder, toca na pessoa que está do teu lado, ore por ela também, pede ao Senhor: Senhor, que essa pessoa não saia daqui, sem ouvir a tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos uma palavra hoje, ó Deus. Permita, Senhor, que pessoas saiam daqui dizendo: ainda bem que eu vim. Pessoas saiam daqui dizendo assim: eu precisava dessa palavra. Faz isso conosco, muda o rumo da nossa vida, muda as direções, Senhor, muda. Liberta-nos hoje pelo ensino da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim: Deus vai falar com você. Essa palavra, ela, não sei se você entende, eu falo assim, ela nasceu no meu coração, uma tristeza, assim, ouvir o problema dos outros, ouvir o que tantas pessoas estão passando, e ver assim, pessoas assim que estão passando por situações, algumas delas aqui entre nós, pessoas passando uma situação tão complicada, tão difícil. E eu, assim, como pastor, irmãos, assim, a ouvir os relatos, as coisas, eu começo a orar. Eu vou orando e às vezes a minha oração, às vezes até se torna uma oração errada. Que eu começo a orar assim com Deus, como se eu estivesse defendendo você. Eu começo: Senhor, aí eu começo a defender você. Eu falo: Senhor, mas Senhor, está passando por isso, Senhor, puxa. E aí eu começo em oração com o Senhor.
Foi aí que essa palavra veio ao meu coração. Tema de hoje: quando nada dá certo, quando a resposta é não e quando a porta se fecha. É sobre isso que eu quero ministrar hoje aqui. Note isso. Agora, preste atenção nisso. No coração de Deus, Ele queria que nós, o seu povo, todo aquele que andasse com Ele, fosse diferente em tudo, todas as áreas, suas decisões, suas atitudes, suas reações, comportamento, pensamento, que nós fôssemos assim, até surpreendentes em ser diferentes. Quando o povo sai do Egito, me acompanha nisso agora que é importante. Quando o povo sai do Egito, o povo era escravo, o povo sai do Egito, a preocupação de Deus com o povo era essa. O Deus fala assim: olha, vocês vão passar assim por cidades, por regiões, por povos, não copiem eles. Não faça igual, não seja igual a nada, não olhe para o jeito deles, não olhe para as reações deles, não copie, não faça, sejam vocês diferentes. Esse era o desejo do coração de Deus, era que, assim, as pessoas olhando para nós e vendo tamanha diferença em nós, nas nossas atitudes, nosso comportamento, em como nós reagimos, como nós enfrentamos, as pessoas iriam até nos perguntar: como você consegue ser assim, desse jeito? Aí nós diríamos dizer: o Deus a quem eu sirvo, Ele está comigo, é Ele que me dá força para ser assim. Aonde todos estariam desesperados, correndo de um lado para o outro, você está seguro. E alguém ia falar assim: mas como que você consegue? Você talvez diria assim, repete comigo, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei, Tu estás comigo. Aí todo mundo fala assim: eu também quero isso, eu quero esse comportamento, isso é demais. Mas é difícil. Em Belo Horizonte, isso saiu na televisão, nos noticiários. Em Belo Horizonte, uma mulher perdeu a sua filha, e ela começou uma campanha para achar a filha, fez cartazes, fotos, espalhou por todos os lugares, foi na televisão, foi na rádio, e ela desesperada por achar sua filha. A polícia encontrou, foi à casa dela e disse: olha, encontramos sua filha. Mas a polícia assim, não teve coragem de falar para ela que a filha estava morta. Então falou: olha, nós achamos sua filha, vem conosco. E aí ela foi indo assim, só que eles entraram num mato. Aquilo foi assustador. E quando ela desceu do carro, no meio do mato, a sua filha estava jogada no mato, morta, sinais de abuso, roupa rasgada. E diz assim que quem estava lá e viu, diz que quando ela olhou para a filha, ela apagou. Ela caiu, apagou. Levaram para o hospital. Ela ficou vários dias apagada. Quando ela voltou a si, a filha já tinha sido enterrada. E dizem alguns que a dor foi tão grande que o corpo dela desligou. Sei que termos médicos deve ser outra coisa. Estou só explicando para você que a dor foi tão forte, a cena foi tão forte, que ela apagou.
Eu queria ministrar uma palavra na tua vida, que fosse uma libertação sobre a tua vida. Fosse uma palavra que levasse a você a ter, a partir de agora, a partir de hoje, reações, atitudes surpreendentes de alguém que crê que Deus está no controle de todas as coisas. E que mesmo que agora as coisas não estejam de acordo, há um Deus que está segurando pela mão e não deixa nada cair. Você crê nisso? Alguém que acredita nisso? Tomara que, crendo nisso, a sua atitude mude. Quem sabe até chorando você vai cantar. Amém, irmãos? Eu queria então começar aqui, porque esses dois textos que eu li mostram atitudes assim, diferentes demais. Mostram atitudes surpreendentes de alguém assim que era muito diferente. De alguém que era tão diferente que Deus fala dele. Deus fala assim: olha, você viu Jó, ele é diferente. E esse cara diferente, ele teve uma reação assim, surpreendente, quando tudo aconteceu. E eu anotei aqui, queria falar para você, que um dia a família de Jó, os filhos dele, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, estavam fazendo festa, era comum isso, eles estavam fazendo festa na casa do irmão mais velho. Enquanto estava tendo a festa, chegou um dos empregados de Jó e falou assim para ele: Jó, nós fomos assaltados. Veio um bando, Jó, e eles levaram todos os jumentos e todos os bois. Se alguém estiver anotando, eram 1000 bois e 500 jumentos. Quando ele terminou de falar, veio um outro empregado e falou assim: Jó, eu não sei como foi, nunca vi isso. Jó, caiu fogo do céu, Jó, nós estávamos lá, e os pastores, nós estávamos todo mundo lá, caiu fogo do céu, e matou todas as ovelhas, e todos os pastores morreram, só eu sobrevivi a esse fogo do céu, matou 7.000 ovelhas. Ele nem terminou de falar, chegou um outro e falou assim: Jó, desculpa eu trazer para você essa notícia, mas nós fomos assaltados e levaram todos os camelos, mataram todos os empregados, e só eu sobrevivi para te dar notícia. Eles levaram 3.000 camelos. Por último, a pior notícia, aquela que ninguém nunca quer ouvir, chegou alguém e disse: nós estávamos todos na festa, e um vento, Jó, tão forte, bateu naquela casa, derrubou a casa, e morreram todos. Naquele dia, Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas. E ele então disse isso: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Tema de hoje, então: quando nada dá certo, quando a resposta é não, e quando a porta se fecha. Eu queria ministrar isso na sua vida, para levar você a ter atitudes diferentes. Porque quem já leu o final dessa história, talvez esteja esperando eu contar, que Jó teve o seu patrimônio em dobro, teve seus filhos de volta, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Quantos sabem disso? Amém. Às vezes a gente esquece. E eu queria lembrar você hoje, que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, para te guardar e te livrar e te abençoar. No final de tudo isso, haverá a bênção de Deus na sua vida. Por isso, mude suas reações. Mude. Seja
diferente. Cante louvores. Estava ouvindo uma mensagem, eu acho que eu já ouvi 6 vezes essa mensagem. Quando eu gosto, eu ponho de novo, e a pessoa estava falando, e ela falou assim: eu estava passando por uma cidade, e eu vi uma pessoa fazendo vaso, e eu então entrei e perguntei para ela: como você sabe que o vaso, o barro, já está bom, que você pode tirar do forno, que você pode tirar ele, já está preparado, já, como que você sabe? Aí disse que a pessoa trabalhando falou para ele: vem cá, vou te mostrar, é assim que faz. Pegou um pedaço de metal, abriu assim, e deu uma pancada no vaso, bateu no vaso. Ele falou: olha, é pelo barulho que ele faz que você sabe se ele está aprovado, bom ou não. Aí a pessoa falou assim: já entendi o que o senhor está falando comigo. E ele então disse assim: todas as vezes que Deus bater em você, cante louvores. Isso quer dizer que você está preparado. Isso quer dizer que você está pronto. Cante. Tem uma vitória ainda maior sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Me acompanha aqui, eu queria falar algo, se você puder anotar, anote isso. Primeira coisa que eu queria falar para você, para ajudar você a mudar completamente, começar assim a ser mais ousado em tudo que está acontecendo, a entender que há Deus no céu e na terra, e que Ele não brinca, Deus não está brincando. Às vezes a gente lê: Deus não dorme, não tosqueneja, Deus não pisca, e o que acontece com você foi sem controle. Crê nisso? Deus tem esse controle sobre a tua vida. A Bíblia diz, ele fala assim: sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu anotei aqui, Jeremias 29, 11. Coloca aqui no telão, não precisa abrir. Esse texto você deveria guardar ele agora aqui, olha, guarde esse texto, olha. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Baseado nesse texto aqui, olha, eu quero que você passe a ter atitudes diferentes com o Senhor, que a sua fé seja renovada, teu ânimo seja renovado, o testemunho da tua boca mude. E talvez, se você tiver um coração mais aceso, você diga: glória a Deus, porque Deus é tremendo. Então, a primeira coisa que eu queria ministrar aqui hoje, crer que Deus tem um plano para tudo isto. Fala para alguém assim: Deus tem um plano na sua vida. Olha para mim. A nossa visão, o nosso mundo, ele é pequeno, a gente não alcança, por mais que você queira entender, porque nem o passado para nós é lição. Nós somos um povo sem memória. Futuro nós não sabemos nada. Então, nós temos assim uma vaga ideia do que está acontecendo. Eu queria dizer para você que Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz assim: o que é, para Deus já foi. O que há de ser, para Deus já foi. Eu fui a São Paulo, eu saí de casa cedo, eu fui para São Paulo. Eu entreguei minha vida a Jesus na semana em que eu ia fazer 15 anos de idade. E assim, minha vida mudou assim, de um jeito. Eu estava vivendo o melhor da minha vida, numa igreja maravilhosa, e eu estava trabalhando na matriz de um banco.
na Rua Direita, em São Paulo. Ali eu me apaixonei por banco de um jeito, e muito rápido, isso foi muito rápido, assim, 15 e tal, antes mesmo de completar 16, morando em São Paulo, do nada, alguém chegou e disse: você vai ter que voltar para Guará. E eu entrei em crise, que eu falei: puxa, mas eu estou no melhor, estou numa igreja extraordinária, eu vou voltar lá, o que eu vou fazer? E eu vou trabalhar onde? Onde eu vou conseguir um emprego lá em Guará? E eu fiquei apavorado com aquilo, e eu, um dia chorando no banco, estava assim na hora do café, fiquei triste assim, cheguei a chorar. A senhora que serviu o café para nós, ela me viu assim, ela falou: Vanderlei, o que é isso, filho? O que está acontecendo? Eu contei para ela, eu falei: olha, eu estou aqui, puxa, eu tenho igreja aqui, eu estou trabalhando, mas eu vou ter que voltar para Guaratinguetá. E eu queria continuar aqui ainda. E ela assim, com amor, ela falou: filho, se você quiser ir morar na minha casa, minha vida é simples. Ela morava numa favela lá em São Paulo, eu tinha 16 anos. E na hora até eu falei: sim, eu quero ficar aqui, não quero ir embora. Mas não teve jeito, as portas se fecharam, e eu vim para Guaratinguetá. Deus me lembrou isso, porque esse cara que não queria voltar está aqui pregando para você. Esse cara, que na hora não sabia o que Deus estava fazendo, hoje está sendo usado por Deus para ministrar na sua vida. Creia, Deus tem um plano maior na sua vida, para todas as coisas. Talvez você esteja assim: pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Eu queria te levar a crer. Deus, o Todo-Poderoso, tem algo escrito sobre a sua vida, e é um plano de paz. Você crê nisso? Segunda coisa, se você estiver anotando, anote isso: há um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Isso aqui é uma palavra que a gente não quer, não adianta. Não sei se é só o brasileiro ou se é o ser humano em geral, esse negócio de falar para a gente espera, esse negócio de espera é algo assim horrível. Por isso que as lojas, elas colocam assim uma propaganda: só hoje. Você vai lá e compra, no dia seguinte está mais barato do que estava hoje. Que nós somos pegos desse jeito, nós temos esse negócio, a gente, se não for hoje, não dá. Mas eu queria dizer para você que Deus é dono do tempo, e Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem na sua vida. Então, por favor, anote isso, guarde isso no seu coração. Há um tempo certo para tudo acontecer na vida. Eu passei por uma situação, eu passei por um momento financeiro muito ruim, muito ruim. Nós tínhamos 5 anos de casado, eu e Eloíde, e eu tinha uma sociedade, e eu perdi tudo. Tudo parece que é muita coisa, né? É pouca, mas eu perdi. E eu fiquei assim, endividado, e eu só tinha um dinheiro, que era um dinheiro do banco para receber. O banco tinha que me pagar um valor, e não pagava, e eu fiz tudo que você já deve conhecer. Eu fiz, eu determinei pela fé, até marchar eu marchava, determinando pela fé. Eu falava a palavra, orava a palavra, declarava a palavra, 6 horas da manhã, eu agradecia pela fé, agradecia, já dizia: Deus, obrigado, porque o dinheiro já saiu, mas não saía, piorou, porque o banco faliu. Toda a dívida trabalhista do banco foi para o governo federal, foi parar numa gaveta lá em Brasília. Imagina um nome: Vanderlei Canuto de Santana, numa gaveta lá em Brasília. E eu chorava,
Falei, Deus, é o único dinheiro que eu tenho. Se aquele dinheiro viesse na minha mão, eu pagaria todas as dívidas, irmãos. Tudo. Não sobraria nada, mas eu pagaria tudo. Eu ficaria, olha. Quando eu terminei, já estava assim, olha, zerando tudo. A minha mulher foi pondo tudo na ponta do lápis. Tudo, irmãos. Em casa não se gastava R$1 se não anotasse. Foi assim que nós saímos de todas as dívidas. Na ponta do lápis. Controle total. Coca-Cola sumiu de casa, irmãos. Demorou para voltar a Coca-Cola. Nem a musiquinha lembrava da Coca-Cola mais. Era café com leite, pão com manteiga e refrigerante. A gente via na televisão, assim, os olhos até brilhavam. Sumiu. Mas assim, tudo no Eloíde ficou um negócio. Olhava para Eloíde, dava até pavor, porque tudo ela anotava. Quando pagamos tudo, pagamos assim, ficamos, graças a Deus, eu recebi uma ligação de Brasília. Senhor Vanderlei Canuto de Santana. Olha, acharam meu nome numa gaveta em Brasília. Nós estamos ligando para dizer que o seu dinheiro foi liberado. Esse dinheiro é a casa onde eu moro hoje. Gente, eu passei anos chorando. Falava com Deus, por que o Senhor não libera? Senhor, eu fiz algo, estou em pecado. Dei brecha. Senhor, é uma maldição. Senhor, o que foi? Em nome de Jesus, Satanás solta. Não tinha nada, Satanás nem sabia do dinheiro que estava em Brasília. E eu falava mesmo, tira a mão, tira a mão. Agradeci a Deus, obrigado, porque o Senhor já liberou, em nada, irmãos, em nada. Esse dinheiro, quando saiu, resultou na casa onde eu moro hoje, casa própria, num bairro que eu gosto. Então eu queria ministrar para você assim, há um tempo certo para tudo acontecer na sua vida. Posso ouvir um amém? 3, vai, me acompanha, vamos correr aqui. Aquele relógio está parado, que bom. Vamos lá. Quando uma porta se fecha, pode ser que Deus está te poupando de algo. Deus pode estar te livrando de algo. Algo que agora você não está preparado. Deixa eu falar, tem alguém aqui que sabe do que eu estou dizendo. Se Deus não mandaria falar isso. A porta ela foi fechada, porque você insistiu, você queria, você fechou os olhos, e você disse que ia, mas Deus falou, você não vai. Você não vai. Deus te livrou de algo pior na sua vida. Porque presta atenção no que eu vou dizer. O que é seu, Deus tem preparado. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E agindo Deus, ninguém pode impedir. O que é seu, o que é bênção, a bênção do Senhor enriquece e não vem acrescida de dores. Assim é a bênção de Deus. Você chama de bênção muitas coisas que não são bênção. Não são bênção. E você vai chorar. Irmãos, eu estou chamando você para um tempo diferente na sua vida, em que você vai entrar por portas que Deus abriu e confirmou, gerou paz no seu coração. E são portas eternas, irmãos, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Alguém crê nisso? Então, assim, se algo fechou, irmãos, esqueça isso, irmãos, esqueça. E para de falar, não foi o diabo, para. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Deus é maior. Se Deus quiser abrir, irmãos, não é trabalho de encruzilhada, não é olho gordo, não é palavra que lançaram, não é família, não é nada. Se Deus abriu, você passa por ela. Ponto final. Isso é, para com isso, irmãos. Porque maior é Deus sobre a sua vida. Mas se fechou, fica quieto.
Fica quieto. Eu estou querendo levar você hoje a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus fechou. Eu quero louvar a Deus por isso. Ele está me livrando de alguma coisa que pode ser dolorosa na minha vida. Os jovens estão me ouvindo? Os jovens estão me ouvindo? Amém, irmãos? Saiba que a pessoa certa é a porta certa que Deus abre. A pessoa errada é a porta que fecha e não queira abrir. Eu sei que você já abriu e quebrou a cara, então não abra mais. Fechou. Deus está me livrando de um traste. Era um violãozão, mas é ruim, isso aí vai terminar ruim. Isso é gente cheia de mágoa, gente ferida na alma, gente que tem visão pequena, gente que não sonha o que você sonha, não faz planos como você faz, o coração não arde pelos caminhos do Senhor. Então para de olhar dessa maneira. Se o Senhor não estiver confirmando, sai dessa. Os jovens estão me ouvindo? Porque Deus tem algo ainda melhor para você. Eu sei que vocês não querem ouvir isso, nem dizendo que Deus tem algo melhor. Não, mas eu quero é esse. Então pega, pô. Cada um amarra o boi onde quer, né? Eu estou falando assim, ó, Deus tem algo ainda melhor para você. Não adianta você falar isso. Ele falou, pastor, mas será que Deus não muda? Não muda. Mas será que Deus não pode ter se enganado? Não. Mas será que não há possibilidade? Não. Deus fechou, está fechado. Quando Ele abrir, está aberto. Amém? Vamos terminar? Como ter uma atitude e uma reação diferente diante de todas essas coisas? Como que a gente consegue? Como que a gente, pelo Espírito de Deus, irmãos, eu quero ministrar isso. Como, irmãos, como que você vai conseguir? A palavra fala assim, aqueles que semeiam com lágrimas, mas não pare de semear. Por quê? Porque Deus tem tudo no controle da tua vida. Não pare. Vai, pastor, mas está dando errado. Continue semeando. Porque Deus está olhando tudo isso. Amém? Então anote isso aqui, ó. Como? Creia na soberania de Deus. Fala para alguém assim, Deus é soberano. Fale mais alto isso para alguém, Deus é soberano. Olha para mim, isso tinha que ser um linguajar nosso, irmãos. O nosso Deus é soberano. Soberano, soberania, fala de alguém que tem toda a autoridade para fazer o que quer, como quer e na hora que quer, e não precisa perguntar como se faz, quando faz e como faz. Assim é Deus na nossa vida. Ele é soberano, irmãos. Jó capítulo 38, vai aparecer aqui no telão, você acompanha. Jó capítulo 38, versículo de 1 a 4, maravilhoso esse texto. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho, no meio de uma tempestade, e disse, olha irmãos, o soberano está falando, olha, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você vai me responder. Numa tradução mais antiga, fala assim, cinge os teus lombos como homem, põe-te em pé e falarei contigo, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu criava o mundo? Deus sabe o que está fazendo. Ele é soberano, irmãos. Por favor, se você disser que tem fé, mas a tua fé não é num Deus soberano, você está totalmente equivocado. A minha fé é naquele que pode todas as coisas, irmãos. E agindo Ele, irmãos, ninguém impede, porque Ele é todo poderoso. Ele não pede licença para fazer, irmãos. Ele não pergunta, Ele faz, irmãos. E nós, os seus servos, dizemos amém.
Amém. A Ele glória, porque Ele é Deus, e Ele é Deus no céu e na terra, e Ele se assenta no alto e sublime trono, e Ele reina sobre todas as coisas, Ele reina. Você pode dizer amém? Esse é o Deus que nós servimos. Quando Ele fala, esse texto ele continua, é maravilhoso. E Ele fala assim para Jó: você sabe quem é que dá ordens ao dia? Quem diz ao dia comece ou termina? Sou eu, Jó. Ele fala: Jó, você sabe quantas estrelas há? Eu chamo todas pelo nome. Jó, sabe quem pôs portas ao mar, dizendo: até aqui tu irás, e daqui não passarás, e cairás com as tuas ondas empoladas, porque eu disse. Sabe quem sustenta a filha da leoa? Sabes o caminho do raio ou do trovão? Deus é Deus. E Ele sabe todas as coisas. Por favor, você precisa levantar a sua cabeça e crer num Deus que é todo poderoso. Ele está acima de todas as coisas. Ele é maior que o seu problema. Ele é maior que todas as coisas. Ele é soberano. Jó 42, 1. Do capítulo 38, se você quiser ler, é maravilhoso. 38, 39, 40, 41, Deus está fazendo perguntas para Jó. No 42, Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando a porta se fecha, quando a resposta é não, e quando algo não der certo na sua vida, creia que Deus é soberano, e que a sua vida está nele, que Ele tem sua vida escondida nele, e é Ele que te abençoa. Posso ouvir um amém? Outra coisa, volte a depender de Deus. Escolhe alguém para você falar isso aí para ela, assim, diga: volte a depender de Deus. Jó capítulo 2, versículo 10, vai aparecer aqui. Olha só o que a Bíblia diz. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Essa palavra depender aqui significa não tenho outra opção. Preste atenção nisso. Uma pessoa que depende de Deus, ela não tem plano B. Um dia Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês também querem ir embora? Pedro virou para Jesus e disse: para onde? Eu não tenho plano na minha vida sem o Senhor. Para onde eu vou se só o Senhor tem palavra de vida eterna na minha vida? Igreja, eu estou ministrando algo na sua vida aqui muito importante. Volte a depender do Senhor na sua vida. E fale isso: a minha vida está nas mãos de Deus. Não tenho planos. Meus planos estão nele. Os meus planos, irmãos, era me livrar das dívidas. Eu queria pagar aquilo, não queria ficar com nada daquilo. Mas Ele tinha plano de me dar uma casa própria. Ele tinha plano de me abençoar. Ele tinha plano de me honrar. Eu aprendi isso para dizer hoje: dependo de Ti.
porque eu sei que os teus planos sobre a minha vida são bons. A vontade de Deus é perfeita. Você crê nisso? Jó 19, 25, vai aparecer aqui. Alguém que depende de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu sei. Pode ser toda a igreja? Vamos lá, eu sei. Só faltou você, vai. Eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra ao meu favor, irmãos. Eu dependo dele. Uma pessoa que depende de Deus é isso aqui, ó. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é fiel. Eu sei que a sua palavra é fiel. Eu sei que Deus agora mesmo está fazendo algo. Deus agora mesmo está trabalhando em algo. Crê nisso? Enquanto você está aqui, Deus está guardando. Deus está guardando. Eu vou ministrar algo aqui sobre a sua vida. Deus já está preparando o dia de amanhã, irmãos. Está nas mãos dele? Está nas mãos dele? Deus tem preparado algo tremendo, irmãos, porque ele é fiel. Por último, entregue o controle nas mãos de Deus. Quando nada está dando certo, quando a resposta for não, e quando a porta fechar, solte a mão do volante. Esses dias eu falava com uma pessoa, eu estava em oração, eu estava orando, e o WhatsApp não para nem quando você está orando. O WhatsApp vai chegando e faz aquele barulhinho. E eu disse a uma pessoa que estava no outro estado, eu estava em oração, a hora que eu li o problema, eu disse: baixe as velas do seu barco e deixe Deus levar. Deixa Deus levar. Irmãos, Deus sabe o que é melhor. Cuidado, porque os ventos estão soprando e você fica segurando a vela, e eu não sei se você já viu isso, só vi assim por televisão, nunca vi ao vivo, mas você vê aquelas pessoas lutando com o vento, usam o próprio corpo, a força, segurando aquilo no braço, para, irmãos, baixa a vela, não ande de acordo com os ventos, ande de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. A correnteza de Deus vai guiar a sua vida. Imagina, eu não sei como é que é hoje, quando está ensinando a tirar a carta, tirar a habilitação, a pessoa ela tem um controle também, não tem? Do lado? Mas volante não, né? Volante não. Imagina se tivesse o volante, o instrutor com o volante, os pedais, e você com o volante e os pedais. E o instrutor falando para você, você vai virar à esquerda, e você vira à direita e ele puxa para a esquerda. É isso que você está fazendo com Deus. Deus já sabe todas as coisas. E Ele está mudando a direção da sua vida para melhor, e você lutando, segurando o volante, por coisa pequena, larga a mão disso. Deus tem algo grande, eterno sobre a sua vida, não é passageiro. Os planos de Deus não são sopros, o plano de Deus é eterno na sua vida. Solte a mão no volante, e você vai ver que há um Deus guiando a sua vida. E um dia você vai dar testemunho sobre isso. Eu estava perdido, mas Deus assumiu o controle da minha vida e me trouxe até aqui. Cheguei onde cheguei, porque foi Deus que dirigiu a minha vida. Jó 42, 1, e aqui eu termino. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Quando você sentir que a resposta foi não, a porta fechou, não deu certo, tire a mão do volante e creia que o que vai acontecer na sua vida nesse momento é o que Deus já tinha preparado desde a criação do mundo. Porque Ele tem sua vida na palma das mãos, irmãos. No Salmo 139 diz: todos os dias da minha vida estão escritos por Ti. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Deus ouviu o que você falou. Deus viu o que aconteceu. Você não está só. Deus tem guardado. Você apenas precisa se entregar para Ele. Curva a sua cabeça. Eu queria ministrar aqui para alguém que hoje está precisando soltar a mão do volante. Está precisando entregar a Deus, baixar as velas do seu barco, deixar Deus ser Deus na sua vida e viver o sonho maior de Deus, o sonho maior de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Vou pedir a você, curva a sua cabeça, só um instante, feche os teus olhos. Talvez você queira falar com Deus agora. Talvez você queira, quem sabe hoje aqui alguém queira entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe alguém aqui estava assim, perdido, afastado aí, mas ao ouvir essa palavra decidiu: eu quero voltar a viver os caminhos de Deus para a minha vida, os planos de Deus. Eu quero na minha vida testemunhar, é plano de Deus, é plano de Deus na minha vida. Por favor, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Glória a Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Oh Deus. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Oh Deus. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Ele é soberano? Você consegue ter essa visão? Que o teu Deus se assenta num trono, irmão. Todo poderoso é o Senhor. Todo poderoso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Canta comigo, canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é
Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas Se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, vai se fechar. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo. Feche seus olhos. Alguém aqui quer entregar o seu caminho ao Senhor? Talvez uma decisão que você está para tomar. Alguém aqui quer soltar a mão do volante? Alguém aqui quer voltar a depender de Deus de uma forma assim, muito clara? Não tenho mais plano B, pastor. Eu estou nas mãos de Deus. Fica de pé no seu lugar, aí onde você estiver. Fica de pé. Deixa Deus ver você. Deixa Ele ver você dizendo: Senhor, eu vim aqui, eu não posso sair daqui sem dizer eu dependo de Ti. Talvez esteja dizendo: eu não estou querendo mais decidir nada, se não for o Senhor na minha vida. Minha fé não está firmada. Olha, tem pessoas de pé. Nas coisas que podes fazer. Aleluia. Eu aprendi, aleluia, a te adorar, oh, pelo que é. Oh Deus, tremendo, maravilhoso. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Há pessoas de pé. Há pessoas que estão aqui dizendo: a minha vida está nas mãos de Deus. Eu queria pedir para alguém próximo, alguém perto dessas pessoas, ficasse de pé e orasse por elas. Ore, levante você aí, você está perto aí, levante. Vai aí, olha aí, pode olhar agora, tem gente de pé. Vá até lá, estende as mãos, ore, cubra, interceda. Ore mesmo, sai do seu lugar, vai lá. As pessoas estão entregando, irmãos, tudo. Decisões, planos. Ore, ore. Abraça ela aí, ore por ela. Ore. A igreja cante. A igreja vai cantando. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se você estiver perto de alguém de pé, levante, ore. Se a doença vier, Ele levante, é ore. Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o
soberano. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vamos ficar de pé. Se Deus fizer, cante. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você crê nisso? Você vai sair daqui cantando essa música hoje. Amanhã, quando você acordar, você vai dizer: Deus é Deus. Na minha vida, Deus é Deus. Na minha casa, Deus é Deus. Há um rei soberano sobre a minha vida, irmãos, que governa todas as coisas. Um Deus que diz: onde você estava quando eu criava o mundo? Responde se você sabe. Você faz parte dos planos de Deus. E eu queria convidar você para cantar essa música como se fosse uma oração sua. Vamos cantar isso? Cante. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Aleluia. Dele vence. A Deus seja o louvor. Toda a igreja. Se Deus fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que eu adoro. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Meu Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir,
mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus.